Olá, amigos da Frota News, estamos começando mais um FrotaCast e hoje estamos com a Sula Miranda. Seja bem-vindo, Sula Miranda. É um prazer tê-la como colunista e hoje aqui no FrotaCast. Olha, para mim é mais que alegria dobrada, né, por estar com vocês no Frota News, de estar e saber que agora temos o FrotaCast, né, que vem aí com mais informações. E por quê? Porque o Frota News é isso, né, Marcos, a gente já tem uma história aí de uma 10 longa anos caminhada, já só tem falando sobre 10, né. transporte É, e lembro, né, de te encontrar sempre na FABET como sim, madrinha do curso de inclusão das mulheres no transporte, que aliás, vamos começar sobre esse por tema. esse A assunto. gente tem muito o que conversar. Mas hoje, assim, eu costumo falar nas palestras lá, que quando a gente busca as mulheres que querem ser motoristas profissionais, a gente não está fazendo favor para elas não, a gente está fazendo favor para o transporte. Para nós, É, porque para o cidadão, falta motorista, né, exatamente. e o que eu acho legal que está acontecendo lá, e que muitas empresas já estão aderindo, já tem uma lista e quem quiser ler está no Frota News, as empresas estão comprando a ideia, aceitando a ideia de pega uma mulher que deseja ser motorista de caminhão profissional, ela precisa ter obviamente uma AB, qualquer habilitação A, B, C, D ou E. E ela vai receber ela não precisa ter experiência nenhuma, ela recebe uma capacitação técnica muito profunda, que você sabe muito bem como é, né, você pode até contar um pouco a experiência que você tem lá, e essa pessoa ela sai capacitada, sem vício, e para grandes empresas. Conta um pouco da sua experiência que você viu lá dentro da Fabet. Então, na verdade, eu sou suspeita para falar da Fabet, porque eu admiro demais o trabalho, né, porque é uma fundação que tem essa visão de educação no transporte, porque não é simplesmente eu vou falar de mim, né, eu tenho a categoria D, mas você vai falar: "Sula, você está preparada para assumir um caminhão Não. e ir para a estrada?" Não, mesmo tendo a categoria D. E por quê? Porque eu tirei, fui aprovada, né, quando eu fiz habilitação, porém, eu não tenho a prática do dia a dia na estrada, e que isso é o mais importante. E o que que a Fabet faz? Eu aprendi muita coisa, eu vou te falar que eu economizo combustível no meu carro, no meu dia a dia, por Por conta das causa do minhas aulas aprendizado na lá. Fabet. Tive aula de mecânica, enfim, foi uma noção geral de tudo, né. E por que que eu acho importante? Primeiro, a responsabilidade, né. Eu sei dirigir carreta, eu ainda vou migrar para E, mas assim, você sabe que depois que eu fiz concurso eu brinco, né, com o pessoal da: "Ah, agora eu não quero mais ser motorista". Por quê? Porque é uma conscientização tão grande da responsabilidade que você tem com sua vida, com a vida do próximo, com tudo, né. E eu acho o máximo essa coisa desse incentivo para a mulher. Por quê? Né, porque daqui um tempo a gente sabe que já escrevemos na coluna É, sobre já, isso, já, a gente mas já enfim, falou é um sobre esse problema global. assunto, é global. Eu tenho amiga caminhoneira nos Estados Unidos que praticamente fechou a empresa, está parada por enquanto, por quê? A gente sabe que não vai ter caminhoneiro daqui a um tempo. Então a gente precisa estimular essa nova geração, né. Da oportunidade. Antigamente, né, daí quando eu comecei, gente, lá atrás, há quase 40 anos, o avô era caminhoneiro, o pai era caminhoneiro, o filho era caminhoneiro, e hoje, infelizmente, né, não ainda tem muito isso, porque, caminhoneiro ser caminhoneiro é uma paixão, né, acaba que a pessoa, mas está diminuindo. Então o que que a gen qual é o nosso objetivo? Principalmente nós que levamos informação, né, que as pessoas se conscientizem, primeiro, que é uma profissão que pode ser muito rentável, sim, que é uma profissão, para mim, né, pra nós gente que vive nesse universo, para mim é a profissão mais importante do mundo, porque se a gente tem aqui a água, se a Ah, gente tem o tudo que está vestuário, o aqui remédio, tudo, a câmera, o microfone, é porque tem um profissional da estrada trabalhando. E eu me preocupo muito com esse futuro, que hum, está muito e está próximo. todo mundo preocupado com isso, quem está bem informado, né. No caso, por exemplo, a Andrade Transportes, né, que a gente formou, eu fiz uma reportagem, conheci todo o trabalho deles, eles foram eles contrataram uma motorista mulher, eles fazem o trabalho do transporte de cana-de-açúcar com rodotrem, 70 toneladas de carga, de PBTC. Eles contrataram uma. E aí as mulheres lá da região de Piracicaba, vendo uma mulher dirigindo,
estimulou, tipo, foram entregar currículo, aí que a Andrade Transportes foi procurar a Fabet, precisamos formar uma turma. De mulheres. Com isso já veio Ipiranga, veio a Ambev, veio várias empresas pedindo para formar, turma de mulheres, já são muitos, Olha, eu vou incontável. lançar por minha conta e risco aqui, depois eu me acerto com essa Salete. Uma campanha, adote uma caminhoneira, né, porque se cada empresa adotar vai falar assim: "Eu vou patrocinar o curso dessa menina aqui", Uhum. que tem o sonho, não É. é, e às vezes é tão pouco, o Pra transporte empresa está tão pouco. precisando tanto, então É. assim, adote uma caminhoneira gente, né, depois a Salete vai falar: "Sula, o que que você foi me inventar?". É. Não, mas Mas é mas a bacana ideia é por isso, aí né. mesmo. Lá hoje o que acontece, se vamos supor, uma empresa precisa, né, ela abre inscrição, foi o caso, por exemplo, do projeto, da Ipiranga, Postos Ipiranga, da Bracel, que eles, assim, eles abriram inscrição na internet para mulheres que querem ser caminhoneira, sem experiência, que tenha Olha que bárbaro. CNH. Aí foi muito interessante que aí tem as aulas práticas, tem lá a frota de Sim, caminhões, eu né, para fiz aula vários prática, modelos, eu fiz aula prática, ela é o máximo, só gente. que transportar líquido, combustíveis Sei, é é outra outro, tem que história, ter o né, MOP, exatamente, tem que se diferente de você especializar. carga seca. Sim. Então eles pegaram um caminhão de combustível, higienizaram ele todo, encheram de água, porque são de segurança, né, são alunas, e foram pra aula prática para aprender, né. Então assim, tá tendo oportunidades, existe como capacitar essas mulheres. O que as empresas precisam entender é que tem que dar oportunidade, porque quando eu vejo anúncio assim: "Contrata esse motorista com 10 anos de experiência, 20 anos de experiência". Gente, esse tem isso, a quantidade enorme de motorista aposentando, se eles continuarem contratando. Não, e também tem assim, independente, é o que eu falo, se a pessoa passou por um curso, como eu sei que o da Da Alphabet, Fabet por exemplo, já teve motorista de empresas que fizeram curso lá e que não foram aprovados. Por quê? Porque é diferente do cursinho que você faz ali exatamente. só para tirar a habilitação. Ali, se você não estiver capacitado e não for um motorista seguro para estar na estrada, você não recebe o seu diploma de conclusão do É. curso, E porque aí é muito sério, é. né, o curso a instituição tem muita É um curso seriedade. curso super intensivo com professores altamente qualificados. É porque eu fiz. E tem uma coisa lá que eles se preocupam com a questão da humanização também, a questão da da formação da pessoa como ser humano. Porque a pessoa às vezes ela faz o curso lá, ela ela aprende a parte técnica, mas não passa na parte humana, de personalidade, que aí vai Sim, variar de empresa sim. para empresa. Eu fiz o que eu fiz é mais de gestão, fiz o curso lá é um curso mais longo, que é o de gestão e segurança do transporte. Que ótimo. É extremamente intensivo. Por exemplo, para você ter uma ideia, que uma das aulas que eu mais apaixonei, com o melhor especialista, um médico de medicina do sono, que deu uma aula sobre sono e fadiga. Que é 12 horas de importantíssimo. aula seguidas, assim. E você teve sono e fadiga na aula? Não, pior que no final ele fez um teste longo para Ah, ver como é que estava a qualidade do do sono. sono de todo mundo. Eu tive a pior nota em termos de qualidade de É? sono, mas já tratei, já ele mandou eu procurar um médico Olha especialista que bom, essa em orientação é sono. fundamental. E você sabe que, na Hã. verdade, eu penso assim, o universo do caminhoneiro é muito grande. Então, outro dia eu fui numa médica, você está falando de saúde, né, vascular. E aí eu tenho uma amiga caminhoneira, e a minha médica, vendo vídeos meus com essa amiga, Uhum. vou até falar o nome, gente, a Suelen a Suelen Lopes, né, que Sabe. Uhum. querida, que eu tô sempre porque todo mundo sabe que as viagens que eu faço é com a Suelen. E aí a médica observou e falou assim: "Sula, eu quero atender essa menina". Por quê? Um grande problema dos caminhoneiros em geral, tá, não é da Suelen, dos caminhoneiros. E ela quis fazer uma avaliação exatamente para ver, porque ela é muito jovem, para poder até antecipar, para que, né, o problema de lipedema e o problema também da a parte de vascular, porque eles ficam, por exemplo, caminhão É, muito moderno, fica só com o pé, foi no acelerador, um pé só que funciona. A outra perna que fica que parada, seria antes da que embreagem. exatamente. Hã, a maioria dos profissionais do volante, homens, mulheres, enfim, tem que usar uma meia de compressão.
e que às vezes você não se liga, por exemplo, você não fica muitas horas no avião e pode dar trombose? A mesma coisa. Então o caminhoneiro, a gente tem que ter esse olhar no geral, né, como você falou, se a parte psicológica, se o sono e também a saúde, não é, porque um problema desse amanhã faz essa pessoa ficar parada. É. Então, assim, que as empresas também tenham esse olhar, assim, de vamos dar esse suporte para o caminhoneiro. Olha, ele precisa de ter um acompanhamento do vascular para que ele consi são muitas horas de trabalho, já tem o tempo de descanso, mas no tempo de descanso, será que ele botou essa perninha para cima? Estava com a meia, não estava? Então, assim, na verdade a gente tem tanto assunto para tratar, para Tem, tem. cuidar do povo da estrada, né, Marcos? E aí você estava falando você falou que tem amigas caminhoneiras nos Estados Unidos também. Eu estava conversando com o Paulo Landim esses dias, e lá a carga horária é até maior do que a brasileira, Já ouvi é mais falar. pesado. Essa minha A amiga me sorte deles contou. é que o posto que vai parar o banheiro é de 5 estrelas, a É, estrada é a segura, não tem os infraestrutura problemas, é mas outra vida mas ele lá. tem os problemas deles Sim. também. Né. E tem uma coisa, queria saber a sua opinião, que lá nos Estados Unidos algumas transportadoras incentivam, como o motorista fica muito tempo, sozinho na estrada, incentivam a ele levar o pet dele, pode ser um cachorro, um gato, Pra ter uma para ter uma companhia. companhia. Mas eles descobriram outro benefício, Hã. eles na hora que eles param no posto, eles vão levar o cachorro para fazer caminhada, então eles Acaba acabam caminhando. fazendo caminhada. É uma coisa que no Brasil não é incentivada. Né, que você acha? Sua opinião sobre Eu isso? acho que tem os prós e os contras, né, porque querendo ou não, um animal de estimação requer um monte de cuidados, né. Claro, e o caminhoneiro, por exemplo, uma hora que ele chega lá para ficar não sei quantas horas para Descarregar. infelizmente a gente sabe que tem isso, né, que tem que esperar. Então assim, será que ele também vai estar conseguindo dar o que é necessário para esse animal? Então a gente tem que Então é avaliar cada caso é um caso. sim, eu acho que cada caso é um caso. Se é uma pessoa que pega cargas curtas de idas e vindas e tal, eu Hoje eu conheço, eu trabalha tenho no caminhoneiros que viaja com o gatinho e tal, tem muitos que viajam. Então eu acho que depende muito tanto da empresa, o caminhoneiro se as rotas que ele faz, porque se for rotas muito longas, o próprio animal vai sofrer, porque assim, vai ficar preso também na cabine, né, se o caminhoneiro fica, ele fica também. Então, o que eu acho que seria interessante, principalmente para essa coisa do caminhoneiro se movimentar, eu já até pensei eu mesma fazer isso uma época, literalmente você fala: "Ah, o caminhoneiro não quer se exercitar", mas quanto mais informação, mais vídeos, "Olha, você pode vamos lá, um videozinho dentro da aqui". academia, dentro da cabine dá para fazer Não, exercício. e parou no posto, você pode dar a sua caminhada, você pode fazer seus alongamentos, então acho que é muito mais uma parte da empresa que o caminhoneiro está ou mesmo se ele for autônomo, ele tem informação hoje, né, Marcos, para isso. Ele também está se esforçando, por quê? Porque a vida dele, a saúde dele, hoje, graças a Deus, a gente tem muitos profissionais e tem empresas que cuidam disso. Vou te dar um exemplo de um amigo comum, Urubatã-Elô, maravilhoso, que dentro da empresa tem também todo um cuidado. Tem empresas que, assim, se eles sabem que o caminhoneiro chega lá, faz um exame lá e não dormiu o suficiente, não vai viajar. É. Tem Não, empresas que têm esses tem, tem, cuidados, tem, né. tem. Hoje tem, inclusive hoje tem tecnologia para isso. Esse professor mesmo que deu aula de medicina para mim, ele desenvolveu que é um exame caro, e é usado muito pela aviação aérea e por algumas mineradoras. Eles conseguem detectar a partir eles primeiro eles fazem todo o estudo do motorista. Aí a partir dos dados do motorista no extremo, descanso, eles colocam ele no hotel 5 estrelas por 4, 5 dias, descansado, tipo umas férias. Eles conseguem ver todos os sinais vitais dele no extremo descanso. Então, aí tem um outro exame, na hora que ele vai pegar o caminhão, ele sabe quantas horas ele dormiu, né. Eles descobriram até, por exemplo, teve um caso, um acidente de ônibus envolvendo até um ministro da república, um ex-ministro da república, que o ônibus se acidentou e o motorista não tinha dormido, porque ele passou a noite no hospital com a filha. E ele, na hora que chegou na empresa e pegou o ônibus, não Não contou tinha descansado, isso, não e não contou. tinha as coisas, então tem que mudar essa cultura, Sim. assim, a empresa tem que saber do motorista. Hoje um piloto de avião, se ele estiver numa companhia aérea séria, chegar para ele e falar assim, eh: "Briguei com minha esposa", ele não voa.
Você sabe que e hoje em dia também, por exemplo, esses relógios que a gente usa, Ah, tá, eu eu uso o uso que também. monitora meu É, sono, eu para ver a também. qualidade do meu É. sono. Então Inclusive assim, ontem eu dormi 8 horas e ai que você 40. conseguiu dormir 8 horas em plena Fenatran, Marcos Não, Vilela? mas eu fiquei vários dias dormindo só 4 horas. Que Aí ontem beleza, eu que apaguei bom, cedo. olha, é bom isso. Eu não tenho problema com sono, mas, hoje com esses equipamentos, né, eu tenho certeza que as empresas podem sim chegar e falar: "Ó, você vai usar esse reloginho, né, e aí tá aí vai e chega lá, vai checar como é que foi", quer dizer, tem tecnologia suficiente Tem para tudo hoje, isso, tem. Tem e uma transportadora que eu me lembre, ela deu esse sim. relógio para os motoristas. Então, eu acho que é isso, a gente ter esse olhar, né, Marcos, nas nossas nas colunas, nas matérias que a gente faz, a gente está sempre preocupado com N assuntos, a gente já falou um pouquinho de tudo, né, a gente consegue viajar por todos os assuntos. Mas eu acho o principal é isso, o olhar para esse profissional. Né. E as empresas hoje estão muito mais focadas, preocupadas, as próprias empresas desenvolvendo cada uma dentro das necessidades da sua própria empresa, o que é bom para aquela carga horária daquela empresa e desenvolve o programa para cada, funcionário nesse sentido, né, eu acho isso importante. Bacana. Não, e a gente como jornalista, você como comunicadora, né, aliás, você comunica de várias formas, né, até a música é uma forma de comunicação, o trabalho que você faz nas redes sociais e de ir para as empresas, e a gente como jornalista, né, inclusive o slogan da Frota News é transformar informação em conhecimento, Exato. notícia Eu tenho em aprendido muito, viu, conhecida. Marcos, com você. Aprendido E muito. aí, essas empresas que a gente gosta muito de fazer reportagem, essas empresas que são exemplos, Referências, que né. são É referências, isso. Gente, a gente vai encerrar esse episódio deste momento, porque a gente vai começar um outro assunto daqui uns minutinhos.